de Emmanuel, dever. Qual a atitude mental que mais favorecerá o nosso êxito espiritual nas atividades do mundo? Essa atitude deve ser a que vos é ensinada pela lei da reencarnação em que vos encontrais, isto é, a do esquecimento de todo mal, para recordar apenas o bem e a bendita oportunidade de trabalho e edificação nos patrimônios do tempo. Esquecer o mal é aniquilá-lo, e perdoar a quem o pratica é ensinar o amor, conquistando afeições preciosas. Daí a necessidade do perdão no mundo para que o incêndio do mal possa ser exterminado, devolvendo-se a paz legítima a todos os corações. Mestre Jesus, nós te agradecemos por havermos caminhado até aqui no entendimento dos teus ensinos. Ajuda-nos, Mestre, a iluminarmos os nossos olhos para vermos os nossos defeitos e, vendo-os, que não os vejamos em nossos irmãos. Que vençamos, Senhor, o orgulho, a presunção e todas as nossas ilusões. E que creiamos, os desejos passam, mas Deus, nosso Pai, permanece para sempre. Que assim seja. A caixa está vazia de novo, então vamos lembrar todo mundo que tem um bloquinho para escrever suas perguntas e respostas. Lembrando que o Rossandro não irá fazer parte do painel hoje à tarde, então todas as perguntas vão ser direcionadas ao Décio. Essas perguntas estão abertas também para os nossos ouvintes, bem como alguns dos nossos queridos amigos que estão acompanhando e usando o Facebook page da conferência. As nossas perguntas e respostas vão ser angariadas na caixinha de perguntas e respostas perto do lado do café, ou, se precisar, de um dos nossos voluntários. Esse painel iniciar-se-á às 16 horas hoje. E vamos ao que nos interessa. Nosso palestrante de hoje, de manhã, é o Sr. Rossandro Klinge, com o tema Como o Espírita pode ser protagonista na transformação do mundo. Rossandro Klinge é membro da Sociedade Espírita Joana de Ângeles e da Associação Médico Espírita AMEC, ambos em Campina Grande, na Paraíba. Ele é autor de vários livros, incluindo o Auto-Perdão, um aprendizado necessário, e o Tempo do Autoencontro, a necessidade e o papel do deserto em nossas vidas, ambos pela editora da Federação Espírita do Estado de Goiás, FEEGO. Por favor, vamos todos aqui dar nossas bem-vindas ao Sr. Rossandro Klinge. Bom dia a todos. A gente hoje está tendo eleição no Brasil, né? Então, nada como falar sobre protagonismo num dia como o de hoje. A gente está numa crise ética profunda, mas é uma crise que ela antecede as mudanças. Não existe como você passar por melhoria e mudança sem passar por crises, seja do ponto de vista individual, seja do ponto de vista familiar, seja do ponto de vista de um país, de uma cultura, ou de um tempo histórico mundial, como é o nosso, no mundo de transição que a gente está indo para a regeneração. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essas questões hoje de manhã, para que a gente possa refletir um pouquinho sobre esse nosso papel. Ontem, o tema foi muito sobre como é que a gente constrói uma nova identidade à luz do Evangelho. Então a gente falou muito disso, e uma vez que você tem essa nova identidade, ou que pelo menos você está começando a construir essa nova identidade, você começa a perceber que uma vez que você se transforma, aquilo não é para servir apenas para você. Não tem como objetivo você ficar zen. Ninguém
pode imaginar que está no movimento espírita para se deleitar com as obras de Emmanuel, né? Conhecer a realidade do mundo espiritual com as obras de André Luiz, conhecer os meandros da psique humana com as obras de Joana, conhecer o que é a fenomenologia mediúnica com as obras de Manuel Filomeno de Miranda, se encantar com as obras de Ivone Pereira, né? Ou qualquer outra coisa, como se fosse assim, um deleite intelectual. Ao mesmo tempo se sentir consolado pela certeza da pluralidade das existências e da continuidade da vida após a cessação da vida orgânica. Isso tudo é uma coisa que é reconfortante, é uma literatura extremamente bonita, mas ela não tem como objetivo apenas nos dar um deleite intelectual. Muito pelo contrário, a leitura ela é um conjunto de informações preparando para a tarefa. A grande verdade é que nós sabemos que todos nós, a maioria esmagadora dos espíritas, são espíritos que no passado caíram no campo da fé, em várias vertentes das religiões, né, que a gente conhece. A gente usou de forma equivocada a mensagem de Jesus, a gente destruiu vidas, a gente provocou conflitos, né? A gente deixava o Estado Islâmico babando, né? Se a gente pudesse lembrar do que a gente fez. Só que a misericórdia de Deus é infinita. Então ela permite que a gente volte até refazer o programa. Então, o que implica dizer que essa mensagem ela não é apenas um deleite intelectual, mas é um chamamento para a tarefa. E é impressionante como tem gente que não acorda para essa realidade. E eu disse ontem, não foi brincadeira, e volto a repetir, e não é brincadeira, o dever de vocês que estão aqui no movimento espírita americano é muito complexo. Quem acha que veio aqui por acaso, para usufruir de cidades mais organizadas, né, rodovias mais planas e jardins mais cortados, está enganado. Quem acha que veio aqui para poder comprar no supermercado com mais produtos ou comprar carros mais baratos, não está entendendo o que é encarnação, sabe? A gente está onde a gente está, onde quer que a gente esteja, para cumprir uma tarefa de divulgadores do Evangelho. Nós somos os trabalhadores da última hora. Aquele texto é feito para a gente. É um chamamento para a gente. Olha, gente, desta vez o Evangelho de Jesus não pode ser apenas um deleite e um discurso. O Evangelho de Jesus tem que ser uma vivência. Num mundo angustiado como o nosso, em que, por exemplo, mesmo países em que materialmente as coisas estão dadas, a angústia humana perpassa os corações, o suicídio, a loucura, os transtornos emocionais de todas as ordens tomam conta das pessoas, nunca como antes essa mensagem do Evangelho foi tão necessária. O relativismo moral que toma conta do planeta hoje, em que a frase de Paulo, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, foi substituído por um carpe diem sem fronteiras, tudo me é permitido e tudo me convém, tem gerado uma loucura coletiva na humanidade. As pessoas estão completamente perdidas, elas não conseguem entender por que depois de conquistar tantas coisas a paz não chega aos seus corações. E aí, entre um apelo do mundo, muito sedutor, muito interessante, ou como os indianos chamam o mundo, a Terra, os indianos chamam de Maya, que em sânscrito significa a grande ilusão da matéria. Então, Maya é muito atraente. Tudo que ela oferece, todas as coisas que ela nos possibilita, é muito atraente. A possibilidade de desvio é muito grande. Nós estamos sempre sapateando no abismo da encarnação. Só que nós temos um conjunto de concepções que, se nós realmente entendermos a função dela, elas não só nos imuniza, não é que a gente fique completamente imune, mas ela diminui a probabilidade de sermos atingidos, e ao mesmo tempo a gente se torna uma bússola para muita gente. Porque não pense que quando a gente diz que Jesus é o modelo e guia da humanidade, que a gente está focado nele, não tem como, a gente não está no nível ainda, é nossa meta. A gente usa os que estão perto da gente. Muita gente que não conhece o Evangelho de Jesus tem apenas nós como testemunha viva desse Evangelho. O seu comportamento no trabalho, o seu comportamento na família, o seu comportamento na sociedade é a maior divulgação que pode ser feita do Evangelho. Discutir se há ou não reencarnação, se há ou não comunicabilidade do Espírito, é uma questão menor, que nós não temos como bandeira, porque a gente não tem o objetivo de conversão geral das pessoas. Nós não estamos aqui para criar um proselitismo, encher templos e pedir dinheiro. A gente já fez isso. A gente já cometeu esse erro. A gente já enricou as custas da carência dos outros.
A gente já vendeu soluções, a gente já destruiu sonhos. Não é mais para fazer isso. Agora é para vivenciar essa história toda. E de um modo tal, sem candidatura santa, virar o novo Chico Xavier do momento, nada disso. Mas cada um se tornando um evangelho vivo, em que as pessoas olhem para a gente e pensem assim, poxa, aquela pessoa que faz parte do movimento espírita de Atlanta, lá, dos 3 centros espíritas da cidade, elas são um exemplo a ser seguido. O comportamento dessas pessoas, elas impactam o bairro, impactam a cultura, impactam a escola onde você trabalha ou ensina, onde quer que você esteja, a sua conduta, ela se diferencia. Nós temos que, de fato, se diferenciar de tal modo na conduta que incomode ao ponto das pessoas perguntarem: o que é que tu tem? É doido, sei o quê? O que acontece com você que você não faz o que todo mundo faz? Por que você não levanta a mão? Onde está essa força sua que você, quando todo mundo diz que é para fazer, você não faz? E você não faz com a ideia equivocada de raça eleita. Nós somos uma raça eleita, superior. Não. Faz com a paz de quem entende que já fez. Então não é melhor. E não está fazendo para estimular os outros também não fazerem. Não para se sentir superior aos outros, como muitos irmãos nossos no campo da fé se sentem. Acham que são excluídos, estão acima da média, vivem um certo virtualismo, né, de virtudes que não é real, baseado em certas... podar certos comportamentos exteriores para criar uma ideia de virtude que não é real. Não, é assim, a minha vida, com todos os defeitos, com todas as sombras que eu acolho, o reconhecimento de minhas limitações, mas a minha vida é uma vida que impacta a vida das pessoas. O meu comportamento é um comportamento que impacta as pessoas. Eu vou ser conhecido como alguém que é diferente na forma de agir. De tal modo que as pessoas vão procurar saber o que você tem que eu não tenho. E aí você fala, um cristianismo revive no coração. Aí você convida para vir. A gente tem muita gente que tem medo de dizer que é espírita, tem medo das repressões que pode passar, né? Tem gente que lê o livro com folha cobrindo para ninguém ver. Eu entendo que faz parte, às vezes, do momento inicial, você assim ficar com um pouco medo da acusação, mas chega um momento que não dá mais. A gente não pode ser apenas simpatizante de Jesus, porque se ele for apenas simpatizante da gente, fica complicado. Ele tem 100% de adesão à nossa causa. Nós temos que ter 1000% de adesão à causa dele. Então nós temos que, de fato, pensar assim, no momento em que as pessoas estão perdidas, se eu puder ser, em algum ponto, bússola para alguém, está valendo a encarnação. Não dá mais para o espírito achar que ele ainda está aqui. Não, eu estou me tornando espírita. Esse discursozinho é bonito. Ele é uma fuga da responsabilidade do que se já tem de conhecimento e que se deve tornar atitude. Muita gente tem os discursos: não, eu não posso fazer palestra, eu não posso dar passe, eu não posso ir para a mediúnica. Você não sabe quem eu sou. Você não sabe o que tem dentro de mim. Vocês também não sabem o que tem dentro de mim. Se fosse por isso, ninguém falava. Ninguém aplicava passe. Não é se tornando iluminado que a gente serve. É servindo que a gente se torna iluminado. Uma vez um amigo meu lá de Campina Grande chegou para Divaldo e disse: Divaldo, eu não vou mais fazer palestra, eu desisti. Porque eu tenho muita coisa ruim dentro de mim ainda. Eu acho que é uma hipocrisia eu falar do Evangelho. Aí Divaldo disse: meu amigo, me diga uma coisa, quando tem cano sujo, como é que limpa um cano com coisa suja dentro? Aí ele fez: passando água limpa. Eu disse: pronto, é desse jeito. Deixa a água limpa passar. Ela começa saindo barrenta, depois ela sai pura. Então tem muita gente que fica paralisado. Eu lembro muito do discurso de Nelson Mandela quando ele assumiu a presidência da África do Sul depois de mais de 30 anos de prisão. Ele diz: o nosso maior medo não é de que sejamos fracos. O nosso maior medo é da nossa luz. Bancar o pequeno não ajuda ninguém. E assim, fazendo a sua própria luz brilhar, você mostra para o outro que ele também é capaz. A gente tem medo. Há também um discurso incoerente de humildade no movimento espírita. Humildade, a palavra do ponto de vista etimológico, significa reconhecimento do que é justo. Então, se a pessoa toca bem violão, diz: eu toco bem violão, ela não está sendo arrogante. Ela está sendo justa. Ela está dizendo que ela faz mesmo. E é importante que ela toque bem violão, porque ela vai estimular outros jovens a tocar bem violão.
Ela vai estimular alguém a pegar aquela arte e construir. Tudo que a gente faz, a gente tem que fazer bem feito. Mas não é para o nosso ego, é porque nós somos imagem e semelhança de um Deus que é perfeito. Então nós temos que dar sempre o nosso melhor. Eu sempre digo aos pacientes, quando eles chegam lá muito assim arrasados, muito, não sou ninguém. Digo, a gente vai fazer o projeto Havaianas. Como assim? As Havaianas eram uma sandália que ninguém queria usar. As pessoas usavam com vergonha apenas para não levar choque no banheiro. Né? Era coisa bem discreta. De repente, alguém fez um reposicionamento da marca e hoje ela é vendida com Swarovski para dar celebridades no dia do Oscar. Então a Havaiana hoje é glamourosa, chique. Então, com o seu ego, eu vou fazer a mesma coisa. Você não está valendo nada. Aí você vai subir, você vai ficar muito amostrado. Tem nada, não é mais fácil descer um ego do que subir. Então, ser alguém que é responsável por sua própria luz, assumir que tem e entender isso como um chamamento. Vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Tem duas leituras que eu posso fazer daí. Ou Jesus estava fazendo propaganda enganosa porque estava fazendo palestra motivacional na Judéia para ganhar uma grana. Então é uma mentira o que ele está dizendo. Ou ele diz uma coisa que ele enxerga em mim e que eu, de forma estúpida, não enxergo. E não tem outra palavra. Ou porque eu convenientemente não quero enxergar a minha luz, porque uma vez que eu enxergo, eu não tenho outra alternativa a não ser colocar em cima do velador para que todo mundo veja, e não de baixo para esconder. Porque quando eu assumo que tenho, não importa o nível que eu tenho que iluminar. Eu tenho que agir, eu tenho que fazer acontecer. E se alguém estiver me pedindo, ilumine no outro canto. Simplesmente assim. Porque o nosso compromisso é com o Evangelho de Jesus. Às vezes você está numa instituição espírita que está lhe travando. Não tem problema, abra outra. Você vai descobrir como é difícil estar à frente de uma instituição espírita. Você vai entender que aquela pessoa que você criticava tinha lá suas razões, mas você não precisa ficar lá com raiva de ninguém. Lá em Campina, quando tem um centro espírita que está tendo assim um... Eu sei que não acontece isso aqui, né? Mas quando está tendo começa a ter um conflitozinho lá no centro espírita, eu faço que massa, vai abrir outro centro. Não dá outra, daqui a pouco abre outro centro. Depois de um ano tá um dando palestra no centro do outro. Porque inclusive uma virtude que a gente tem é que quando a gente tem uma ruptura dentro de um centro espírita, abre outro centro espírita. Não muda a doutrina. Nas outras religiões, muda a doutrina. Se cria novas concepções e distorções do Evangelho. A doutrina ela é tão bem costurada na sua racionalidade que não deixa muito espaço para uma viagem na maionese. Embora tem gente que ainda tenta forçar umas viagens na maionese, mas tá lá, não tem linguagem figurada, não deixa muito mais para superinterpretações simbólicas. Não, tá aqui, não tem como você viajar, não. Mas aí eu tenho pessoas, eu tenho que ter um compromisso. Essa mensagem agora ela tem que impactar a minha vida de forma diferente. Eu tenho que ser um agente de transformação do planeta. Aí quando ele vai ler assim, olha, vós sois luz do mundo, sal da terra, o sal representado ali não é tempero da vida. Na Judéia sem geladeira, o sal evitava a corrupção dos alimentos. Ser sal da terra é ser um agente entre a corrupção do mundo e dos valores. Hoje, por exemplo, o Brasil é um país que, pela primeira vez, e dessa a gente está morando lá, né, a gente escuta uma coisa diferente. Por exemplo, era muito comum escutar assim no Brasil: os políticos brasileiros são terríveis. Ou, é porque o povo brasileiro é muito corrupto. Um brasileiro falando como se ele fosse um suíço. O povo, agora não, a gente escuta assim: nós temos que repensar a nossa forma de agir. E eu tive isso quando eu fui visitar uma exposição de Charles Darwin. Eles pegaram todo o escritório do Charles Darwin e saíram numa exposição mundial. Veio aqui para os Estados Unidos e ficou em São Paulo, no MASP, lá no subsolo do MASP. Tudo que tinha na casa dele foi levado para lá. O escritório dele completo, com todos os instrumentos, os livros de bordo, tudo original. Você entrava, era um fantástico. Aí eu peguei o livro de bordo, né? Porque ele tinha um costume de descrever as impressões dele sobre os países e os lugares onde ele esteve. E aí ele, o brasileiro, obviamente, eu quero ver o que ele disse do Brasil, né?
Sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor. Eu, né? Fiquei assim, Aí o diário de bordo, Charles Darwin, estava lá. Hoje eu deixo o Brasil, graças a Deus. Aí eu, caramba, que cara sacana. Aí Janine estava do meu lado. Que foi, menino? Então, cara sacana vem pro país e diz assim, deixa o Brasil, graças a Deus. Vocês lembram que mulheres são espíritos superiores, né? Aí minha esposa fez, leia o resto. Ele deve ter algum motivo para ter dito isso. Tá bom, vamos lá. Hoje eu deixo o Brasil, graças a Deus. Espero nunca mais ter que voltar a um país escravocrata. Nesse país, as pessoas tinham um prego para todos os dias esfolar os dedos dos escravos. Eles eram tão humilhados e tão aviltados que nem o mais rude animal das savanas suportaria. Certa feita, numa das casas onde eu morei, no Rio de Janeiro, uma criança de apenas 12 anos foi quase espancada até a morte, antes que eu intervisse, somente porque me serviu um copo d'água que não estava perfeitamente limpo. E todas essas coisas eram toleradas ou praticadas por homens e mulheres que nos domingos iam para suas igrejas e com a mão no peito diziam que amavam a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E isso aconteceu na América Católica do Sul e na América do Norte Protestante, especialmente nos estados onde a gente está aqui agora, na Geórgia. E ainda temos um racismo profundo, uma divisão, uma infantilização de ver que a pigmentação da pele tornaria o outro inferior. Quando a gente começa a perceber isso, a gente começa a perceber a necessidade de se tornar um agente de mudança, a gente começa a pensar assim, eu tenho que pautar a minha vida numa conduta e um comportamento melhor. Mais do que obedecer às leis de trânsito, mais do que pagar os impostos coerentemente, mais do que falar de forma mais baixa, que a gente chama isso apenas de etiqueta, que é a ética do cotidiano, a ética do Evangelho ela vai muito mais do que isso. Porque se aqui tem mais etiqueta do que no Brasil, a ética do Evangelho é carente no mundo todo e é muito parecida. Existe preconceito, existe racismo, existe divisão em todo lugar. Não é só aqui, nem no Brasil. Então nós temos um compromisso de sermos os 33% que não levanta a mão e faz o que todo mundo faz para se sentir aceito. Não concorda com o que é contra os valores para não se sentir diferente. E paga o preço de ser diferente. Para estimular as pessoas a acreditar que é possível. Sim, construir um mundo em que a gente rompe essas fronteiras infantis de ver o outro como deficitário, incapaz ou imerecedor do meu contato, do meu comportamento, porque eu estou reverberando a conduta do coletivo. Eu não sou aquele que, porque todo mundo pegou a pedra, eu pego a pedra. Eu sou aquele que digo, isso está errado. Mesmo que queiram me apedrejar também. E ninguém vai ser apedrejado, porque a época de ir para a arena ser comido por leão passou. Hoje, nós vivemos ao combate aos leões interiores, de uma moralidade frágil, débil, inconsistente, e que arrasta milhões de almas à desencarnação na profunda inconsciência de vários tipos de vícios, enquanto muita gente espera um apocalipse com ondas gigantes, a onda já está passando, ela é moral e está ceifando milhares de vidas diariamente no planeta Terra. Se a gente for calcular as 250 mil pessoas ou mais que morreram no tsunami de Sumatra, vocês lembram? E se você calcular anualmente quantas pessoas morrem por causa dos muitos vícios, na ordem de milhões, você vai ver que a onda está passando todo dia, levando muita gente. E que num momento como esse, nos cabe de fato ser alguém que possa ser dínamo de vibração para que muitos não caiam e não pereçam. Para que a gente possa mostrar que é possível sim ter paz, é possível sim ter ordem moral dentro de si, apesar de todo o chamamento sedutor do mundo. Hoje esse relativismo tem várias formas. Eu lembro de um dos filmes que eu assisti que me marcou muito, A Sociedade dos Poetas Mortos. Acho que Dead Society, né? Society, aqui nos Estados Unidos, que era com aquele ator o Robin Williams, que lamentavelmente, depois de um filme tão lindo como aquele, como Além da Vida, por não ter incorporado os valores do filme, apenas interpretado, olha que coisa exemplar do ponto de vista psicológico, ele interpretou, né, um papel, mas não incorporou o papel e por isso ele não suportou a decadência normal do envelhecimento, que é apenas uma preparação para voltar e abandonar o avatar, porque deixar o avatar com 18 anos dói muito, é tão bonitinho, tão gostosinho, tão malhadinho.
Mas o avatar envelhecendo, você vai se desapegando dele. Tem todo um propósito isso. Tem todo um objetivo, né? Então, nesse filme, havia um jovem que queria, né? Ele chega a um professor diferente, era uma escola inglesa radical, em que o professor de literatura dava aula de literatura colocando a poesia num gráfico cartesiano. Ele rasga a primeira folha desse livro, sobe como uma forma de mostrar a quebra de autoridade. Tudo ali é muito bonito do ponto de vista poético. E ele faz com que o filho desafie o pai para ser o que ele quer, mas ele não explica que quando a vida não faz o que você quer, você tem que suportar isso. E ele prepara o jovem para assumir a vida que ele quer, mas não prepara o jovem para assumir os reveses da vida e ele se mata. E todo mundo fica com raiva do pai. Eu fiquei com raiva do professor. Porque ali havia uma romantização do Carpe Diem, né? Vivo hoje, faço o que der vontade. E as consequências? Como é que fica? Então, nesse momento, nós somos aqueles que falam de consequências com leveza. O que acontece com as religiões de um modo geral? Você vai para o inferno se você fizer isso. Então você represa instintos. A gente vai dizer, não, é o seguinte, né? Quando a gente tem a Micarande, é um carnaval fora de época que tem em Campina Grande, né? Que é equivalente às micaretas da Bahia. Então a gente pegava os jovens espíritas da cidade e fazia um acampamento em João Pessoa, para evitar que eles fossem para Micarande. Aí um jovem perguntou, por que eu não devo ir para Micarande? Eu vou para o inferno? Não, primeiro que a gente não acredita no inferno. Lembre-se disso. Mas é o seguinte, existe uma música chamada Atrás do Trio Elétrico, só não vai quem já morreu. Esqueça, quem mais vai é quem já morreu. Então é o seguinte, quando você vai para Micarande, você vai mal acompanhado, porque o mentor, ele não pula. Ele não vai com você atrás do trio elétrico. Agora, ele não vai, mas vai muita gente. Então, o que acontece? Quando você vai para Micarande, você vai meio que por conta e risco. Você abre mão do seguro e ainda vai para um ambiente hostil. Então, o risco aumenta. Porque muita gente que vai lá vai beber, vai se drogar. Então, você pode, mesmo sem querer, você pode ser vítima de uma catástrofe. Você pode ser vítima de uma infelicidade. Como aconteceu com uma pessoa lá de Campina Grande, que o filho foi 16 anos na época, e até por causa de uma cena como essa, a Micarande foi extinta na cidade. Uma pessoa deu um tiro, o tiro pegou no chão, pegou na coxa dele, pegou na femoral, né, dessa que tem aqui, e ele desencarnou com 16 anos. E a mãe se ajoelhou antes dele ir, pedindo para ele não ir. E aí, na psicografia, ele disse, não, aí eu comecei a ficar sentado, vi a ambulância, e fiquei perguntando, quem foi que morreu? E fui para lá para ver quem tinha morrido, era eu. E não entendi, entrei na ambulância, só que ele era fã do filme Ghost, o guri. Entrei na ambulância, e quando eu vi o hospital de emergência e trauma, eu disse, meu Deus, morri. Aí ele ficou desesperado, pensando na dor da mãe, que tinha se ajoelhado, pedindo para ele não ir. Então, é um momento como esse que a gente diz, a gente não vai dizer, o mundo é mau, não vá, porque você vai para o inferno. Não, é o seguinte, é muito massa ir para Micarande. Você vai ver um cantor que você gosta, vai ter um monte de mulher disponível, homem, tá? Mas pensa, tem riscos. A vida não é um self-service, como muita gente pensa. Tem riscos. O que a gente pode oferecer? A gente oferece uma moral diferente. Você vai se divertir de um modo diferente. Você vai, com um monte de pessoas, fazer coisas que são alegres e felizes, sem comprometer seu próprio processo evolutivo. O chamamento é simples. Não é uma coisa, não adianta. Não é retenção. Mas aí eu tenho que, nesse chamamento eu tenho que ser alguém que a pessoa olhe para mim e diga, ele faz isso, ele não está só dizendo. Eu vou, confio. Não é tipo assim, ele vai e volta, porque um dos motivos que me fez sair da igreja foi que eu ia para show e dizia, não, show é coisa do demônio, e eu gostava de Caetano Veloso, essas coisas. Lá tem uma casa de show e eu ia muito. E um dia, quando eu cheguei, estava muito lotada a casa de show, e minha mãe, jornalista, ganhava muitas senhas para camarote. Ela disse, olha, está muito lotado, você não vai ficar aqui embaixo, que eu estou achando muito perigoso, você vai subir comigo. Quando eu subi, estavam os membros da elite da igreja lá em cima, disfarçados, longe do balcão para ninguém ver. Então metiam um pau em mim porque eu ia assumidamente, mas eles iam escondidamente. Eles chegavam depois do show e saíam antes do show, para não serem vistos. Eu fotografei todo mundo. Porque eu não sou nem evoluído nem nada. Não tem, se tivesse Facebook, Jesus.
Oh, Deus não dá asa à cobra. Era ao vivo e a cores. Não, foi uma celeuma, porque eu cheguei na igreja e saí mostrando. Aqui, ó, a hipocrisia. Vocês ficam me criticando aqui, ó, os presbíteros, tudinho. Enfim, o que aconteceu? Liberaram shows, porque os presbíteros iam, né? Eles financiavam a igreja. Aí foi quando eu fui me desencantando. Então, assim, não é essa ideia. É a ideia de eu preciso ser um dínamo. Eu preciso ser alguém que inspira. Isso não é pro meu ego, não. Não é. Olha só. Por que Jesus... Eu fico me perguntando, né? É mera opinião pessoal. Não precisam concordar comigo e pode até dizer, viajou no maionese. Mas eu penso assim, por que Jesus foi atrás de Saulo se ele já tinha discípulos? Ele já tinha lá um colégio de seguidores fiéis. Aí de repente ele vai atrás de um outro. A minha sensação é assim, tipo, Jesus fez, rapaz, essa galera que eu selecionei aqui no treinamento, não tem ninguém com o perfil que eu estou precisando, vou ter que procurar uma outra pessoa com um perfil diferente. Eu brinco, é brincadeira, mas é só em termos de comparação, porque hoje em dia tudo é gravado e as pessoas começam a dizer que a gente viajou e tal, mas é só. É como se ele fosse abrir umas franquias da McDonald's, né? Eu preciso abrir essa franquia do cristianismo em vários lugares. Então eu preciso de uma pessoa com um perfil de CEO, com essa impetuosidade, autoconfiança. Eu também preciso que ele domine vários idiomas. Eu também preciso que ele tenha um entendimento de várias culturas. Pedro não dá, João não dá, Tiago, não rola esse pessoal aí, esse pescador não vai ser eles, não. Então precisa ser um cara assim, com sangue no olho. Entendeu? Faca nos dentes. Tem um cabo ali. Ele tem tudo isso, ele só está indo para cá. Só basta botar ele para cá que vai dar certo. Imagina. Aí ele chega assim, eu vou atrás de Saulo. Ele é o cara que eu preciso para dirigir essas coisas todas. Então olha, era um cara que tinha muita força. Precisava ser redirecionada para o bem. Aí ele vai lá e chega junto. Havia, claro, em Saulo a expectativa do Messias. Ele só não sabia que Jesus era, como eu falei ontem. Ele foi pego surpresa, né? Mas o que acontece? Quando ele finalmente entende que é Jesus, e ele nem se culpa, nem se justifica, como eu falei ontem, não fica nem se culpando, ele faz uma pergunta, lembra? Que queres que eu faça? E qual foi a resposta? Deu receita de bolo. Porque muita gente vai no centro espírita, aí tá aí essa obsessão, aí fala assim, bota meu nome na mediúnica e tal. Bota lá, beleza, tudo bem. Aí uma vez chegou uma mulher para mim na termina fraterna, e aí, o que é que saiu? Não, os irmãos disseram que fique tranquila, Jesus está no coração do seu lar, está velando por você. Os espíritos pediram apenas para você aumentar a prática do seu evangelho. Oxi, só? Não, eu vou dizer de novo, escute, eles pediram para aumentar a prática do seu evangelho. Eu já faço 3 vezes por semana. Não é a quantidade de vezes que a senhora faz o evangelho. É praticar o evangelho. Que a gente quer solução mágica. Né? As pessoas querem receita de bolo. Querem consultar os espíritos, como Dé estava dizendo ontem. Será que é para consultar, dizer, venda ou não venda a casa, troca ou não troca de carro, muda do mundo para os Estados Unidos? Aí é cartomante, né? Na espiritualidade superior. E aí, imagina que Jesus chegou para Paulo e Paulo fez assim, o que queres que eu faça? E Jesus tivesse dado uma receita de bolo. Ele fez isso. Ele podia ter feito, ele podia ter assim, bom, já que você perguntou, Saulo, eu acho que esse nome Saulo é muito judeu. E eu acho que a gente tem que pegar um nome assim, tipo Paulo. Paulo é mais greco-romano tal, e fica melhor. E outra coisa, eu acho que você precisa entender que uma vez que você me aceitou, toda a sua família e sua cultura vai lhe rejeitar. Cara, te prepara. Vai ser brabo o negócio. Você vai precisar passar uma desintoxicação, um detox. Você vai passar 3 anos no deserto. Na simplicidade. Esquece a grana que tu tem, que tu vai viver do que tu sabe fazer. Você vai viajar e não é como desce roçando de TAM, de Gol, de Delta. Vai ser de jumento. Então você vai abrir, você vai ser apedrejado, vão lhe humilhar, vão lhe cuspir, né?
vão lhe prender, você vai abrir as igrejas, aí você vai passar um tempo lá, depois que você estiver fixado, você viaja, aí para o povo não distorcer a ideia, você volta a se comunicar e não vai ter o WhatsApp, é no lombo do jumento, uma cartinha voltando, epístolas, carta aos hebreus, aos tessalonicenses, para manter a coisa funcionando, porque o povo vai desvirtuar, o povo é ruim ainda. Então continua, vai abrindo num canto, você vai fazer 4 grandes viagens ali pelo norte da África, Oriente Médio e sul da Europa e vai fundando as franquias. Você vai ser preso na Grécia. Aí você um dia vai ser preso em Roma. Na época que você for preso em Roma, vai ter um cara lá que vai ter um surto psicótico. O nome dele, Nero. Vai tocar fogo na cidade. E aí o ibope dele vai cair desgraçadamente. E aí ele vai fazer o que num país que eu ainda vou fundar chamado Brasil se faz, culpa a oposição. E aí você está lá, quem é a oposição? Os cristãos. Você vai estar lá, ele vai mandar um soldado cortar a sua cabeça. Topa? Aí Paulo ia fazer, Jesus, ó, hashtag eu sei que você agora é o cara, não vou mais matar ninguém, estou voltando para a Judéia, bem tranquilo, vou ler teus evangelhos, vou lá para cá do caminho. Não, sabe por quê? Porque você, quando é fiel no pouco, é que você pode ser fiel no muito. Ele precisava mostrar a cada passo a fidelidade. Ele precisava mostrar a cada passo o compromisso. Ele precisava mostrar a cada passo a competência. É por isso que a segunda carta a Timóteo é chamada Carta da Alegria. Embora ele saiba que vai morrer, embora ele lamente no primeiro momento da carta que muitos discípulos o abandonaram, e só Timóteo continuou fiel a ele, não foi diferente com Jesus. Só João foi para o Gólgota com ele, né? Teve Pedro até que negou 3 vezes, conforme ele havia previsto. Então ele passa pela mesma coisa, mas sem a grandiosidade. Ele meio que lamenta um pouquinho isso, né? Ele não era Jesus, obviamente. Mas ele vai dizer o seguinte, pelo menos vamos lá, eu cumpri a carreira, eu mantive a doutrinação, né? Então eu cumpri o objetivo traçado por Jesus. Do meu jeito, eu fui ali ao longo da vida cumprindo esse objetivo. Então, todos somos convidados. Nós todos somos vasos escolhidos. Exatamente porque nós já fomos Saulo. O que tem aqui é Paulo. A gente fica meio laicar, né? De vez em quando Saulo vem, a gente pensa. Então a gente está aqui nessa nova vertente. Ó, vocês já foram Saulos. Agora vai ser Paulo. Eu preciso de dínamo. Eu preciso de vigor. Eu preciso de força. Eu preciso de capacidade de divulgar o evangelho. Nós não somos proselitistas? Não. Mas divulgar o espiritismo é dever. Por que divulgar o espiritismo é dever? Porque nós temos o dever de levar os outros à luz que nós recebemos. Muitos de nós nem estariam vivos se não fosse o espiritismo. Então, se é bom para mim, por que não levar para os outros? Mas não precisa chegar lá e fazer como muitos irmãos nossos, senta aí, fazer uma oração para você, botar a mão na cabeça e tal. Não é assim. Eu vou pautar minha vida de um modo tal que impacta as pessoas que estão perto de mim. Quando todo mundo começar a criticar os outros, eu vou silenciar. Se eu não posso defender, eu vou silenciar. Eu sei que é super prazeroso falar dos outros. Dá uma sensação maravilhosa. Fica lá, né? Poxa, fulano, aí você vai lá e tal. Eu sei que vocês não fazem isso, aqui o pessoal é mais evoluído. Mas a coisa de fazer o que todo mundo faz compromete o nosso projeto de sermos diferentes. Não para sermos superiores, mas para sermos instrumentos de levar essa luz que nos tocou o coração. Por isso que o processo de evolução, a gente tem aqui no livro Ideal Espírita, a evolução é a transição do ser da condição de escravo à condição de senhor do próprio destino. Sair da condição de escravo para a condição de senhor do próprio destino. Ou como o mineiro lá de Uberaba falou, Chico Xavier, né? Meu objetivo é chegar no túmulo melhor do que como eu cheguei no berço. Que haja entre essas duas etapas um processo de crescimento. Que o progresso, ele opere na minha vida com minha permissão. Porque o progresso opera com minha permissão, e aí eu pauto isso, ou sem minha permissão. Aí é violento. Mas que vai ter progresso, vai. Então eu preciso de ter essa responsabilidade. Vós sois deuses.
vírgula. Fazei brilhar a vossa luz. Lei do trabalho. É para acontecer. Sim, vão criticar? Vão. Compromisso é com quem? Com os outros? O que Jung vai dizer? O ser humano infantilizado, ele é um ser humano que ele é determinado externamente. A opinião alheia reverbera nele mais impactantemente do que o compromisso pessoal que ele tem com suas próprias convicções. Então ele deixa de fazer o que ele acha que é certo para fazer o que os outros estão fazendo, ou para se comportar como os outros dizem que ele tem que se comportar, para ele não se sentir excluído do grupo. O ser humano que ele é autêntico, ele faz o que tem que ser feito, não obstante a crítica do grupo. Aí a gente fica se perguntando, mas nós somos uma minoria. Nós podemos fazer muita coisa? Pergunta histórica, esqueça que você é espírita. Em que momento de toda a história humana a massa mudou? A história de um povo. Em que momento da história humana, de toda a história humana, foi a massa que mudou a história humana? Nunca. Em todos os momentos da história humana foi um pequeno grupo de pessoas que passou a pensar um pouco acima da média dos outros, que galvanizou essa massa para uma mudança, para um ponto de inflexão histórica. Então não pense que numericamente isso significa muita coisa. Mahatma Gandhi foi só um indiano. Só um. Então basta um pequeno grupo de pessoas realmente começar a fazer o que tem que ser feito, que impacta a gente. A vidazinha comum da gente não pode nos absorver a um ponto que a gente acha que está aqui apenas para ir fazer a feira, pagar as contas, o seguro, o carro. Não, poxa vida. Isso é muito pouco por encarnação. Todo o investimento que foi feito na nossa vida. Isso não é para alguns de nós fazer. Não é tarefa de alguns, é uma tarefa de todos. O dever de vocês de estar aqui neste país, que tem a microética muito bem instalada, mas a ética mais profunda comprometida tanto quanto a nossa, é muito grande. Às vezes eu percebo o discurso aqui, desculpa a sinceridade, é um impacto tão grande com a alegria de encontrar essa microética bem mais funcional com o Brasil, que vocês deixam de perceber que a grande ética está comprometida aqui também. E aí você confunde, porque as pessoas obedecem a lei de trânsito, que as pessoas aqui são todas já evoluídas. Não. Não são. Então a gente precisa pensar assim, e como é que eu posso ser um instrumento para que a minha vida possa ser exemplo para que o outro pense que ele pode agir de forma diferente? O que acontece numa classe? Numa classe nós temos 3 tipos de alunos. Classicamente, quem é professor sabe disso. Nós temos 3 a 4% de alunos proativos. Eles fazem antes que você peça, mais do que você pede. Certo? Nós temos 70% de alunos reativos. Eles só fazem o que você pede quando você pede sob a ameaça de uma prova. E o resto, como dizem os nossos irmãos evangélicos, só Jesus na causa. Nada do que você faça os faz mover-se. Então veja só, o que acontece na vida? Na grande classe planeta Terra, nós temos um pequeno grupo de proativos. Nós fazemos parte desse grupo. Não pense que é diferente. Não pense que é diferente. Nós fazemos parte desse grupo. Porque nós já fizemos parte do fundão da sala. A gente já bagunçou. A gente chegava só para atrapalhar o professor dando aula. O professor quem? Jesus. Ele dando aula e a gente lá atrás bagunçando a turma. A gente já fez isso. Depois a gente veio para o meio. Ficou lá, nem fazia uma cor nem outra. Ficava ali meio Maria vai com as outras. Ora a turma do fundão, ora a turma lá da frente. Agora a gente está aqui, ó. Trabalhadores da última hora. Pilotão de frente. O BOP de Papai do Céu. Aguenta o tranco. Divulga o evangelho. Vive ele. Ajuda as almas carentes. Ser luz para as pessoas que estão moralmente perturbadas. Age de modo que impacte a vida dos outros. Deixa de ser vítima. Deixa de achar que não pode. Deixa de achar que não tem evolução moral para isso. Deixa desse discurso cômodo para quem não quer agir. Para quem quer se desculpar. Eu não domino inglês. Quem está falando de falar inglês? É de exemplo.
É ter uma vida que é exemplo. Sem nada de extraordinário. Assim, esse evangelho agora vai ser uma prática na minha vida. Eu vou fazer diferente das pessoas. Às vezes é coisas ridiculamente comuns. Porque quando a gente pensa naquela pergunta lá, é possível o homem sempre, por seus esforços, modificar suas más inclinações? Sempre, sim, e com esforços pequenos, que é irritante para a gente escutar, né? Mas como? Coisas pequenas. Eu lembro que uma vez, eu vou até falar porque o crime já prescreveu, então posso falar. Eu trabalhava no órgão público lá na Paraíba, e aí as pessoas levavam desse órgão público coisas para casa. Certo? E eu não levava. Não, mas isso é nosso, é do povo. Mas é do povo, não é nosso. A concepção é que o povo é só a gente que está lá, né? Aí um dia, antigamente, um cartucho de jato de tinta era quase o preço de impressora. Absurdo, mas era assim no Brasil. E aí eu estava lá sem grana, precisando imprimir uma monografia dessa. Eu digo, agora eu vou pegar. Peguei o cartucho, imprimi a monografia em casa, acordei de noite, o cartucho vazou e queimou a impressora. Aí eu acordei, olhei, o cara não perdeu a impressora pelo pé. Eu olhei para cima. Tá bom, eu entendi. Agora, podia ser assim, um preço equivalente. Não, tudo bem. Então, esquece, falo mais não. Sei que um tempo depois o cara, chegou o papel ofício, tu quer? Não? Pelo amor de Deus. Eu ainda tenho um computador, pelo menos. Deixa a CPU funcionando. O que foi, cara? Não, você não vai entender não, deixa a CPU funcionando. Aí o cara perguntou, não, o que foi? Você aconteceu isso. Isso é leseira. Tu é não, cara, é assim a vida. Então, e por que o meu não queimou? Porque o seu vai ser de uma vez. O meu, ele cobra... É porque assim, comigo já é online, é débito em conta. O seu é cartão de crédito, só que tem juro de correção do Brasil. Então assim, é melhor pagar logo, porque o ensinamento vem logo, o condicionamento vem logo. Então eu percebi logo que eu não podia fazer aquilo. Quando eu recebi pessoas na minha casa, eu não bebo. Mas ia muita gente na minha casa que bebia. O que é que eu fazia para ser agradável? Eu comprava bebida para todo mundo. O que fulano bebe? Aí eu comprava bebida de cada... Primeiro eu gastava muito. O povo bebia e brigava. Né? E aí eu fiz o seguinte, tudo bem, eu não vou ser o cara chato que diz, aqui na minha casa ninguém bebe, mas eu também não compro mais. E essa medida pura e simples, aconteceu o seguinte, na minha casa... Quando tem festa, as pessoas gostam de ir à minha casa, porque eu e minha esposa, a gente gosta demais de receber as pessoas, então as pessoas gostam demais de ir para a nossa casa, mas como eu não compro bebida, as pessoas levam menos. E se sentem constrangidos de beber porque eu estou sóbrio. E outra coisa, não toca na minha casa música fuleira. A pessoa chega lá com os pendrive de Wesley Safadão, não sei o que, cara, ó. Me perdoa, velho, mas você vai escutar a música que eu gosto e você vai gostar. Não vou botar Enya. Ninguém vai estar na minha casa escutando Enya, né? Eu gosto de escutar Enya, mas só. Então um monte de gente em casa, você bota bossa nova, música MPB. Tem tanta música boa, caramba. Tem que escutar música fuleira com um monte de valores equivocados. Mas a pressão de grupo é grande. Uma vez eu saí com minha esposa e mais 3 casais de amigos. Porque o que acontece com o tempo é que você vai ficando tão espírita que vai selecionando o povo. Né? A gente vai ficando meio seletivo, mas não é porque a gente se acha melhor, porque não consegue mais compartilhar a visão de mundo, de comportamento com pessoas, né? E aí a gente saiu, a gente foi pra... A gente já te levou lá no Magia do Verde alguma vez, quando foi lá em Campinas? É um tipo cobra, vê se desce. É um restaurante campestre que tem é como se fosse dentro de um resort, sabe? Bem legal. E a gente, aí lá tem lareira, porque é muito frio, é a região do Brejo, dá 6 graus, a gente bota lá lareira, aí pede fundir, não sei o quê. E aí, como eu sou imperativo, se eu beber, eu fico com sono. E minha esposa sempre diz, por favor, quando a gente sair ou receber alguém, não beba nada não, porque você fica com cara de sono, fica bocejando, o povo se sente incomodado e vai embora, fica feio. Então, bom. Aí o cara, a gente tava comendo fundi com vinho, só que eu não podia tomar o vinho, senão ia bocejar. Aí o cara chegava com vinho, ela fazia olhar pra mim, aí eu fazia, não, obrigado. E os caras foram bebendo, e começaram a ficar bêbados. Aí as 4 saíram para olhar os bangalôs do resort. Aí um olhou para mim e fez, mas, cara, tu é muito pau mandado mesmo. Eu tô impressionado, cara. Tu, velho, um psicólogo. Tua mulher manda em tu. Né? Aí, claro, né? Se eu tivesse 16 anos, ou 20 e poucos anos, o que é que eu fazia? Traga aí o vinho.
porque eu estava preocupado com a opinião dele. Mas, mais de 30, espiritismo na veia, ajuda, né? Eu fiz, então vamos lá para a sua teoria que minha mulher manda em mim. Eu faço algumas perguntas para você. Primeiro, a quem eu devo obedecer? Ela que é linda e que eu amo, ou a você? 2, ao final da noite minha conta é mais barata porque eu não vou rachar o vinho caro que você está tomando. Eu vou pagar só os fundis e o suquinho de uva. Integral que eu adoro. Certo? 3, você está vendo que tem névoa. Você tem um carro de 500 mil reais, não deixa sua esposa tocar nele, vai voltar para Campina, na névoa, colocando em risco a sua vida e a dela. 4, amanhã é domingo, dia de namorar com tempo. Você vai amanhecer 1 da tarde, acordar com ressaca. E 4, e 5, que vida tão fuleira é essa tua que eu nunca consigo te ver sóbrio. Ele fez, vamos mudar de assunto, né? Porque um deles deixou de beber depois disso. Mesmo bêbado, não estava tão bêbado, ele escutou a conversa. Aí ele disse assim, cara, eu comecei a pensar no que você falou, né? E eu disse assim, eu estava gastando muito mesmo, toda balada minha gastava muito e era álcool. Hoje em dia eu posso comer a melhor comida, ainda pago pouco, porque eu não bebo. Realmente, eu estou namorando mais com minha esposa, porque não fica ressacado, obviamente, né? Você está mais disposto. E minha vida melhorou mesmo, a gente deixou de brigar mais. E, pois é, cara, não é nada de moralismo, não. É pura eficiência. Não é uma visão de que o que eu estou fazendo me torna melhor do que você, é porque é lógico. O Evangelho chama para uma postura lógica de vida. Ó, por aqui é melhor. É simples assim. Às vezes assim, ó, vem por aqui que tem pedra, você está pulando aí no lago. Por aqui é mais tranquilo. É um chamamento para coerência. Agora, nós temos que viver essa coerência para poder impressionar os outros. É função nossa. Então, a responsabilidade de vocês aqui, gente, é grande demais. Eles têm que pensar em impactar essa cidade. Não importa quantos são. Tem que ser estranho. A gente tem que ser exótico. Assim, é tão exótico o espírita, porque o comportamento dele é diferente, sem afetação, que a pessoa fica assim, eu quero saber o que é que tem. Hoje no Brasil vai muito evangélico para os centros espíritas. Muito. Tá lá, será aí? Vem que senta. Igreja presbiteriana. A gente costuma perguntar, e o que é que está acontecendo? Por que vocês estão vindo? Sabe o que é o 90% do discurso, gente? Eu vou dizer para vocês. Na minha igreja, todo mundo fala mal do espiritismo. Lá, todo mundo dizem que é coisa do demônio. Mas as pessoas que eu conheço, que vivem comigo, que são espíritas, são melhores do que a média das outras pessoas. Aí eu vim ver o que danado de demônio é esse, são um povo melhor. Ou seja, nunca foi um discurso de argumentação do Evangelho. As pessoas vão para o centro conhecer o espiritismo por causa do comportamento. Eu tenho uma pessoa que dirige para mim chamada Alberto. Ele já escutou essa palestra, que ele escuta todas as palestras. Ele era evangélico antes. Ele ia para as palestras e ele entrava para escutar. Ele se tornou espírita. É a mulher evangélica. Aí uma vez eu disse assim, tua esposa está com raiva de mim? Eu disse, por quê? Não, porque você era evangélico, hoje você é espírita, ela pode ter ficado chateada. Eu vou perguntar para ela. Chegou e ô mulher, que foi? Doutor Rossano mandou perguntar se você está com raiva deles. Por quê? Não, porque eu era evangélico, hoje eu sou espírita. Eles dormem ouvindo a rádio Boa Nova de mãozinha dada. Ele escuta as palestras de Décio, tudo e me conta. A Décio contou de Décio, de tudo, Divaldo, ele é doido por Divaldo. Aí ela fez, bateu o nome. Diga ele, fique tranquilo, você está muito melhor hoje em dia. Ele nunca discutiu o evangelho com ela, nunca tentou levar ela para o espiritismo, ela nunca mais tentou tornar ela evangélica, porque ele mudou o comportamento. Aí às vezes eu fico impressionado, né? A parábola, só para encerrar, a parábola do senhor que saiu a semear, né? Porque tem gente que nasce espírita e faz isso de reforma íntima. E de transformação pessoal. Aí tem uma pessoa que chega em 3 meses, ela faz, cai a ficha e faz. Aí você olha assim, a pessoa fez um foguete da NASA, foi lançado. Passa por uma transformação radical na vida. O solo estava pronto. Pois se tiver pedregoso, meu amigo, começa a bater as pedras para transformar em areia. Porque a gente está com urgência muito profunda no planeta. Há uma necessidade muito grande das pessoas de encontrarem sentido na vida. Sentido. E no momento desse, tanta crise, em que, e é o tema do segundo momento que a gente vai falar,
em que as pessoas tratam as diferenças como motivo do conflito, da destruição e da morte, a doutrina espírita não vou dizer isso com medo de errar, a que está apta a circundar o processo de regeneração por todo o seu caráter de respeito, ecumenismo e aceitação da diferença. Em todos os sentidos, nós temos a resposta para o momento atual, mas nós não podemos dar uma resposta intelectual. Entregar um livro para as pessoas lerem e dizer, lê esse livro que tem um monte de perguntas e respostas. Não, nós temos que ser para as pessoas a resposta. Obrigado. Uma coisa que fica claro é que essa coisa da gente saber que tem muita gente escutando deixa a gente mais nervoso. A gente tá aqui olhando para vocês, aí assim, tá em petit comité, como a gente diz, né? Aí tem 5 mil pessoas escutando, isso é meio tenso, é meio punk. Mas é muito bom saber disso também. Lamento que quem está nos escutando não está comendo os cookies que a gente Eu não sei se eu lamento ou se vocês é que lamentam, porque eu e Décio está comendo cookie aqui. Vai ter que correr muito no Brasil para tirar os cookies que a gente está comendo, né? Mas é muito bom saber que todos que estão nos ouvindo em todos os lugares do mundo, saber como a gente pode usar a tecnologia para fazer a diferença e no bem, né? Hoje em dia a gente tem vários irmãos nossos em todo lugar que a gente chega, como é o caso aqui dos nossos irmãos que estão aqui fazendo reverberar. Eles estão aí, chegam antes da gente, montam toda essa estrutura de rádio, fica ali o tempo inteiro, depois vão editar. Isso assim é um trabalho impressionante. E não precisa ser espírita de luz para fazer nada dessas coisas, dar palestra, fazer edição de áudio, não precisa, sabe? Tirar esses mitos que impedem a gente de trabalhar. Um grande abraço a todo mundo que está nos ouvindo, que está escutando aí em todos os lugares no Brasil. É uma alegria imensa, gente, estar sempre junto com vocês. E aí, danado é que a gente chega nos lugares para dar palestra, a pessoa faz, você nem contou aquela história. Já sabem tudo que a gente vai falar, negócio estranho também, né? Mas é muito bom, a gente está nessa teia, usando de fato essa web, para a gente reverberar o amor, a luz, a vontade de servir. Nesse processo todo da capacidade que a gente tem de ser protagonista histórico, de realmente fazer parte de um mundo que a gente quer contribuir, a gente tem que entender o seguinte: é impossível imaginar que eu vou fazer parte de grupos ou que eu vou fazer parte de família sem imaginar que eu vou decepcionar e ser decepcionado. Essas decepções são frutos da nossa visão infantil sobre nós mesmos ou sobre as outras pessoas. Então, é muito natural que a gente se decepcione com as pessoas, que as pessoas se decepcionem com a gente. O que é legal é a gente continuar apesar disso. Isso é o que mostra nossa grandeza. Por exemplo, imaginar que tem um grupo espírita que não tem conflito. Não sei em que planeta, na Terra é impossível. Porque se Jesus disse que veio para os cristãos doentes, então, por exemplo, o que é essa sala aqui? É uma recepção de emergência. As almas doentes que estão procurando esse mestre, esse lenitivo, esse médico das almas, para poder a gente melhorar a nossa condição. Então aqui, como é que um monte de doente vai se dar bem, tudinho, harmonicamente, junto? Não, de vez em quando um quer furar a fila e se acotovelar para ser atendido primeiro. Normal, né? Então, o importante é que a gente continue junto. Essa história de decepcionar as pessoas, quando a gente vai ficando mais maduro, a gente se decepciona menos, porque a gente começa a entender, poxa, isso não é pessoal, não é comigo, e é humano. Todos nós temos. É interessante deixar bem claro que nós somos humanos, porque dificilmente um X-Men ajudaria a gente, se ele fosse dar um conselho. Porque ele não é humano, então ele não sabe o que está passando. Não, você consegue. É fácil você dizer que você é o Superman, né? Mas nós não somos o Superman, nós somos seres humanos comuns, e isso é o que nos torna iguais, porque a gente vai vendo assim, a gente consegue do nosso jeito. Agora, é muito comum que a gente decepcione, ou que a gente se decepcione, mas tem que continuar insistindo. Tem uma história que eu acho muito legal, que é de Mário Quintana, porque ele morreu solteirão com 88 anos. Vocês sabem disso, né? Uma vez um repórter perguntou para ele por que ele nunca casou. Aí ele disse assim: eu prefiro deixar dezenas de mulheres esperançosas do que só uma desiludida. Né? Isso é legal, mas você termina que ele não viveu a experiência de estar junto. É um desafio gostoso,
Sabe? Porque, assim, família como instituição espírita, como grupo, qualquer que seja ele, é aquela coisa. Tem dia que você não sabe como é que suporta aquela criatura. Mas a maior parte das vezes você não saberia viver sem elas. Isso é o que faz com que vale a pena que a gente esteja junto com esse propósito de reforçar. Eu sempre me pergunto, por que a gente se encontra no final de semana nas nossas instituições religiosas? Por que nós espíritas nos encontramos? Para reafirmar que a gente não está doido. É assim mesmo, né? O correto é isso mesmo, né? Porque a semana inteira a gente escuta o contrário. Passa por cima, vença, destrua, sangue no olho, vença a qualquer custo, você é o cara, você é a mina. A gente passa a semana inteira, tem um carro melhor. A gente passa a semana inteira sob um estímulo de superar os outros. É propaganda, é outdoor, é revista, é filme, é minissérie, a conversa de cafezinho no trabalho. Eu vou conseguir, eu vou bater minha meta, eu vou passar por cima de fulano, eu vou conseguir mais e tal. Aí no final de semana, um monte de doido se reúne para dizer, não é assim não. Não. Ajuda teu irmão que caiu, mesmo que ele seja um samaritano que não tem nada a ver com a tua história. Vai lá e que socorre. Para o tempo para fazer o do outro quando ele estiver frágil. Socorre teu irmão caído. Tem fraternidade, perdoa teu inimigo. É conversa de doido. Então você tem que chegar e todo final de semana reafirmar para você essas concepções. A gente se juntar com o nosso grupo e dizer assim, poxa gente, é isso mesmo, né? Sabe por que a maior parte de nós durante a semana está junto de um monte de gente que pensa diferente da gente. Por isso que tem gente dizendo, dá para ser espírita 100%. Beleza, mas eu acho que quando a gente consegue vir para o centro, a gente se reforça. A gente reforça um no outro as nossas convicções. Se encontrar é muito bom, né? Por exemplo, Décio mora lá em Campo Grande e eu moro em Campina Grande. Vê que interessante, né? Por que a gente gosta de estar junto? Primeiro, a gente mora muito longe, então quando a gente se encontra é muito gostoso. A gente quer conversar porque a gente quer reforçar um no outro nossas convicções, nossas crenças, o que a gente tem feito, a alegria, né? As tristezas também, as decepções que a gente tem com a gente, que a gente tem com os outros, mas continuar na meta, não desistir. Então essa ideia de que eu não vou viver a experiência, que é o que o Mário Quintana faz, é massa de ser dito, mas ele não viveu a experiência de estar casado, com tudo que ela tem de riqueza, talvez até ele conseguisse fazer mais poesias, porque a poesia é vida. Poesia não é uma abstração que eu fico lá sentado e penso, é a experiência de viver. Palestra é a experiência de viver, escrever é a experiência de viver, e estar juntos é a experiência de viver. Essa experiência que a gente não pode se negar de ter. Então, o que a gente percebe hoje com relação ao nosso papel de realmente interferir e influenciar? Existe uma frase no Apocalipse de João, que ela é bem, assim, eu gosto dela, porque ela é assim, tipo, é um soco no fígado da gente. Um soco assim, move, né? Porque é dito assim, porque tu não és nem quente nem frio, hei de vomitar-te. Eu vou repetir, né? Porque para ficar mais dramático, né? Porque tu não és nem quente nem frio, hei de vomitar-te. Apocalipse de João, capítulo 3, versículos 15 e 16. Quando você vai ler a Divina Comédia, e Dante Alighieri vai chegando com Homero no inferno, antes de entrar ele faz uma observação. E essa observação serve para nós espíritas. Ele diz assim, aqui no inferno, os lugares mais quentes foram reservados para aqueles espíritos que se mantiveram neutros em tempos de crise. Eu vou repetir também, porque é bem bonito, dramático assim, né? Aqui no inferno, os lugares mais quentes estão reservados àqueles espíritos que se mantiveram neutros em tempos de crise. A gente está em tempo de crise? Não. A gente está no tempo de maior crise da trajetória evolutiva do planeta Terra. Não é qualquer crise, gente. Não é crise da subprime de 2008 só. Não é crise do Estado Islâmico. Não é crise de representatividade política. Não é crise de valores culturais. Não é uma crise de como educar os filhos. Não é uma crise nos paradigmas e modelos e epistemes do saber e da ciência. Não é uma crise na escala de valores das religiões. É uma crise de tudo isso junto. E nunca foi assim. Sempre era pontual num ponto, assim, num desses espaços. Uma crise, por exemplo, dentro da reforma e contra-reforma, foi uma crise na fé.
no início da industrialização do mundo, e o crack de 29 com a Bolsa de Nova York, foi uma crise econômica profunda que criou a depressão, que depois gerou a Segunda Guerra Mundial como consequência. Então, eram crises pontuais. Nós estamos vivendo todas as crises ao mesmo tempo. Hoje nós temos muito mais perguntas do que respostas. Menos na caixinha, por favor. Porque como eu sou muito, muito caridoso e amo muito Décio, e eu vou embora e ele vai responder tudo sozinho. Isso é Irmão Sem Futuro que ele arrumou, né? Então, nós vivemos hoje uma crise sem precedentes e nós espíritas temos uma explicação sobre essa crise que falta na humanidade. É uma crise de transição da história de um planeta. As pessoas ficam tentando entender essa crise, qual é que está acontecendo. Eles ficam tentando explicações antropológicas, sociológicas, políticas, econômicas, mas falta dados para eles conectarem que é uma crise de tudo para o novo se explicitar. Mas tem um conceito de crise que eu acho muito legal, que é de um pensador da política italiana, que embora eu não concorde com tudo que ele diz, eu acho que o conceito que ele apresenta de crise ele é muito rico, para dar uma noção para a gente de como é que a gente pode entender este momento. Ele vai dizer o seguinte, que nós temos uma crise quando o modelo velho, insepulto, já não dirige mais os vivos, mas o modelo novo não se explicitou ainda, por isso ainda não está qualificado para orientar o presente. É bonita a citação, decorei, só para fazer de conta que eu sou inteligente. Mas ele está dizendo só o seguinte, nós temos uma crise quando o modelo antigo não serve mais, o modelo novo não está pronto, portanto, nem o modelo antigo orienta o presente, nem o modelo novo orienta o presente. Nós temos crise. Nesse momento, qualquer um se aparece como salvador. Seja no campo da política, da religião, da vida da gente pessoal. Numa crise, quem aparecer, eu tenho a solução, você se agarra. Porque a sensação que a gente tem nesse momento da história humana é de que a gente está à deriva. A gente está naquela cordinha bamba à deriva. Calma. Jesus está no leme. O barco pode até balançar, ele vai balançar muito ainda. Se agarra. Acho que a música agora pra gente é aquela música evangélica. Segura na mão de Deus e vai. Entendeu? Segura, é realmente entender que neste momento eu tenho que escolher quem é a bússola que orienta a minha navegação. Se eu continuar na dúvida, se eu continuar nem quente, nem frio, se eu for morno, serei vomitado. Então eu preciso, finalmente, definir quem vai estar bussolando o meu destino. Se são os valores encantadores mais passageiros do mundo, ou são os eternos valores apresentados pelo Mestre. Isso vale em qualquer lugar, no meu casamento, isso vale na minha vida de espírita, isso vale na minha vida profissional, em qualquer lugar eu tenho que pensar quem vai pautar o meu... Tem coisa pior do que a gente morna? Sabe aquele casamento em um morno que ninguém mais nem se ama nem não se ama? Nem se odeia nem não se odeia? Sabe aquela coisa morna, que não tem vida? É disso que o Evangelho está falando. É preciso postura, firmeza, dizer para que veio. Sai de cima do muro. Ou seja, não seja o PMDB. Olha, governador, conforme foi interessante, né? Se defina. Pare de curtir no Facebook, muda o mundo, curtir. Pronto, só faz isso, curtir e mudar o mundo. Né? Aí faz um repost. Gostei. Teve eu recebi uma imagenzinha no WhatsApp que era assim: quem quer mudança? Quem quer mudar? Então, é hora de fato de ação. Então, quando a gente percebe essa frase aqui, porque não és nem quente nem frio de vomitar, assim, é preciso que se decida. Quando Paulo vai escrever aquela belíssima carta aos Coríntios, em que ele vai definir caridade, amor prático, ele vai dizer o seguinte, né? Observe, primeiro a gente tem que pensar a quem ele estava falando, para quem ele estava falando. A igreja de Coríntio era a igreja mais rica que existia, da cidade mais cosmopolita das igrejas por ele foi fundada. Então, eram as pessoas que eram, por si também, serem uma igreja rica, pessoas mais cultas, eles achavam que eram superiores.
Eles tinham cultura, moravam numa espécie de Nova York da região, era um porto extremamente cosmopolita que atendia vários países daquela época, e as pessoas tinham uma sensação de muito empoderamento. Mas a corrupção moral estava tão grande na igreja que até casos de incesto estavam sendo registrados. E aí Paulo manda uma carta para essa igreja. Tá bom, ainda que vocês falassem a língua dos homens e dos anjos, que tivesse todos os dons, você pode se achar, tá, se você não tiver amor, né, que a tradução é a caridade, né, que é o amor prático, nada mais é que isso não vale de nada. Vai ser igual um símbolo que retine. Poxa, então o que é um símbolo? O símbolo é prato de banda marcial. O que é retinir? Não é não emitir som, é emitir um som contrário para o objetivo que foi criado. Então o prato é para fazer isso e vai fazer uma flauta. Então você não está cumprindo a função que você tem que cumprir. Você está retinindo. Você não está tocando a melodia do evangelho que você diz crer. Portanto, aí ele vai descrevendo. Por que é melhor isso, a caridade, que há tudo isso? Porque a caridade não ser... Aí ela vai, não tem soberba, não fica satisfeita com a injustiça, muito pelo contrário, se fica satisfeita com... Aí ele vai descrevendo em todas as condições em que a caridade está superior a tudo isso. Aí no final ele faz o seguinte, e para não ficar dúvida no campo da fé, eu vos deixo essas três, a fé, a esperança e a caridade, porém vos digo que a maior delas é a caridade. Só que antes de terminar, para concluir, esse assim, porque quando eu era criança, eu agia como criança, eu me vestia como criança, eu me comportava como criança, mas agora que sou adulto, isso não me convém mais não. Coloca lá, close caption, tecla SAP, aparece lá o texto. Quando eu não conhecia Jesus, eu agia como qualquer um, ignorante a mensagem do Evangelho. Eu falava mal como qualquer um. Eu violentava consciências como qualquer um. Eu pensava mesmo nos meus interesses como qualquer um. Eu fazia o que qualquer pessoa que não conhece Jesus faz. Mas agora que eu conheço Ele, não tem como. Isso não é mais conveniente para mim. E aí, às vezes, a gente tem que passar por um luto, gente. Porque conhecer Jesus nos leva ao deserto. Porque tudo que a gente tinha como identificação para a gente que servia, passa a não servir. Certos comportamentos, certos amigos, certas posturas, certas visões do mundo ficam incompatíveis com a nova criatura que eu estou querendo fazer surgir no meu coração. Eu não sei se vocês conhecem aquela música A Lista, de Oswaldo Montenegro. Faça uma lista dos velhos amigos que você tinha há 10 anos e eles ainda estão perto de você. Tá? Uma vez eu estava em casa, minha esposa escutando a música, a gente deitado e ela escutando. Aí ela fez, eu acho essa música tão bonita. Eu disse, eu acho deprimente. Aí ela disse, por quê? Eu disse, porque é um negócio deprimente. Assim, ele está lamentando o passado. Eu sempre acho que quando eu lamento a lista dos amigos que se foram, eu não agradeço a lista dos amigos que chegam. Porque os amigos que se foram, não se foram porque eu virei inimigo deles, porque a gente brigou e ficou mal. Não. Às vezes eu morava na mesma cidade, se mudei. Estudava na mesma escola, morava na mesma rua. E quando eu vou e as pessoas vão se deslocando, aquelas pessoas vão indo para outros caminhos. Claro, alguns deles ficam amigos para sempre. Acontece isso, aquele amigo de infância que você nunca mais vê, mas se você passar 30 anos sem ver, ele chega na sua casa, é como se nunca tivesse interrompido a intimidade. Ele entra para a sua geladeira e você se sente feliz. Porque aí, calma, é um reencontro de almas. Ali é claro, a gente tem dentro, mas a maior parte assim, a gente estava amigo aqui. Então, quando eu fico lamentando a lista do que foram, eu não agradeço a lista dos que chegam. E às vezes, quando eu começo a conhecer o Evangelho e transformar a minha vida, eu vou ter que abrir mão de certos amigos. Observa essa experiência, porque para eu ser alguém que constrói um novo tempo, eu tenho que topar, suportar esse novo tempo que chega em mim. E que me torne estranho aos demais, da família. E passo por esse deserto. Observa, Jesus sai do batismo no Jordão, no qual ele é revelado por João Batista que ele é o Messias, porque há o fenômeno da pomba representando o Espírito Santo, que aí não vou entrar nessa discussão aqui agora, teológica, mas que ele é anunciado como sendo o Messias enviado. Ele sai daquele momento de profunda exacerbação de glória e vai para onde? Para o deserto.
Quando os judeus saem do Egito, eles vão para onde? Até chegar na Terra Prometida. Para o deserto. Por que os judeus foram para o deserto? Quando saem do Egito? Depois de muitos séculos de escravidão no Egito, eles misturaram a ideia de Deus único, que eles tinham recebido, como povo que dá um salto qualitativo no campo da fé, com toda a visão politeísta dos egípcios. Eles misturaram a cultura, os valores. Então, para chegar à Terra Prometida, eles tinham que passar por uma espécie de expurgo psicológico coletivo. E aqueles valores tinham que ser deixados para trás. Era preciso ir para o deserto, porque a solidão de estar no deserto fazia com que eles voltassem a ser um povo único, com a sua identidade, voltando às suas raízes, de entender que havia um único Deus, que ele era Deus de todos e não de alguns, porque ele fazia nascer o sol sobre justos e injustos, que ele não representava o amor para um grupo, para uma raça, para um povo, mas para todos. O que, na verdade, eles não compreendiam muito, porque eles achavam que Deus era só para ele. Foi Jesus que trouxe uma concepção de um pai de todos. Mas os próprios profetas vão percebendo que Deus não poderia ser só dos judeus. Era um Deus de todos. Então eles tinham um compromisso de levar esse Deus para todos. Mas aqueles séculos de escravidão no Egito fez com que eles perdessem um pouco da sua identidade. Ir ao deserto é recuperar seu eixo. É voltar para o seu lugar. É entender que naquele lugar do deserto não existe ninguém para você acusar, não existe ninguém para você culpar, não há ninguém para você apontar o dedo e a culpa é sua. No deserto ninguém entra com você. Por mais que você seja amado, quando você vai para o deserto você vai só. Nem Deus entra no deserto com você, por um único motivo: ele já está lá te amando e esperando. E entrar no deserto é perder todas as identidades que lhe sustentavam para você se identificar com o seu Criador. Isso é preparação para a tarefa. Isso é forjar um soldado que levanta, como diz Paulo, a espada da justiça, o capacete da fé. Ele vai escrevendo toda uma armadura de alguém que vai para um combate, um bom combate. Eu vou lá. E aí Jesus ainda diz assim: eis que vos envio como cordeiro em meio a lobos. Quando você lê essa passagem, puxa, que coisa horrível. Os cordeirinhos, inocente, branquinho, tão bonitinho, para os lobos trucidarem. É uma visão equivocada. Jesus nunca nos chama para incompetência ou para fragilidade. Muito pelo contrário, para fortaleza. Porque as ovelhas, elas representam a obediência ao pastor. Se nós estamos na condição de ovelhas do bom pastor, nós já obedecemos ao cajado e à vara do bom pastor, descrita por Davi no Salmo 23. Vamos entender para poder chegar nesse ponto aqui. Davi está lá tentando descrever Deus. Poxa, como será que será Deus? Ele já tinha visto o que é. Os profetas começavam a dizer: era um senhor dos exércitos, não sei o quê. Deus tinha ira, Deus tinha ciúme, Deus se irritava, não era assim? Aí depois um dos profetas de Isaías diz assim: não, Deus nem mente nem se arrepende, posto que não é homem para se arrepender. Ah, olha que legal. Isaías começou a perceber que Deus era estável, ele não tinha TPM, nem era bipolar. Foi um avanço no campo da teologia, porque Deus ficou estável. Porque a natureza de Deus era estável. Isaías pensou: poxa, o sol nasce todo dia e se põe, por que que Deus não vai ser estável se ele criou a estabilidade? Né? E aí Davi, mas eu queria entender melhor, esse Senhor dos Exércitos, a dele estava numa crise danada, um conflito grande. E Davi fez o que a gente chama de ancoragem psicológica. O que é ancoragem psicológica? É quando eu tento definir com meus objetos velhos aquilo que é o novo. Vai ficar mais fácil quando eu dou exemplo, ok? Quando as pessoas viram pela primeira vez um objeto redondo flutuando, chamaram de quê? Trem? Ah, é porque ela é mineira. É porque tudo lá é trem, menos o trem, que o trem é a coisa, né? Ah, é verdade, eu lembrei disso. É que eu fiquei com a tua concepção de círculo, ficou muito comprometida para mim.
Então tá, um objeto redondo chamou-se de disco voador. Ou seja, eu usei nomes velhos para nomear uma experiência nova. Depois eu chamei de objeto voador não identificado, OVNI. Depois eu criei um nome próprio. Então Davi estava querendo entender Deus. Então ele fez o seguinte, ele fez exatamente isso. Ele pegou a representação dele para definir Deus. Ele ficou pensando sobre Deus. E ele teve um insight. Ele pensou, poxa, todo dia, eu sou um pastor de ovelhas. Então todo dia, o que é que eu faço? Eu levo minhas ovelhas para pastos verdejantes, para que elas possam comer. Depois que elas saciam a fome, como está escaldante o sol, e eu gosto das minhas ovelhas, eu levo minhas ovelhas para as águas tranquilas. E como ele gostava de poupar as ovelhas na caminhada, tinha um atalho para voltar para a fazenda dele. Ainda hoje existe essa região na Judéia, em Israel, em que havia duas montanhas tão próximas uma da outra que elas faziam sombra. Era um vale, com uma aproximação de duas montanhas que fazia sombra, e tinha um precipício. Então, muita gente não passava por lá, porque como era escuro, só no meio-dia que o sol entrava, havia muito assalto seguido de morte. As pessoas roubavam alguém que estava passando invigilantemente ali e empurravam no precipício. Mas Davi, para poupar as ovelhas, voltava por esse lugar. Como esse lugar era muito escuro e tinha muita morte, era conhecido como o Vale da Sombra e da Morte. Mas ele pensou, mas para poupar minhas ovelhas de voltar e não se desgastar no caminho, eu sempre passo pelo Vale da Sombra e da Morte. Aí ele teve um insight, então é isso, ó. O Senhor é meu pastor. Como eu faço com minhas ovelhas, ele não me falta. Ele me faz andar por pastos verdejantes. Depois refrigera minha alma em águas tranquilas. E ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Mas aí tá lindo, né? Ele faz, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Pô, Davi, tava tão lindo. Pô, Davi, vamos combinar, cara. Tava tão bonito, né? Que danado uma vara e um cajado consola ninguém. A visão de pastor de ovelha. Quando uma ovelha corre em direção a um precipício para cair, o pastor que ama a ovelha, como Jesus disse, deixa as 99, corre para o precipício, pega a vara e o cajado e puxa de volta a ovelha para o caminho da retidão. Simples assim. Tudo ali tem contexto. Então, ele é trazido de volta, então, a disciplina de voltar a ser alguém que anda no caminho reto. A disciplina de voltar a ser alguém que anda no caminho reto. Eu, como espírita, eu posso ser luz do mundo se eu me permitir a disciplina do pastor que vai me chamar para o caminho reto. Pode ser que essa puxada seja o câncer, aquela doença autoimune, possa ser a perda de um emprego para que você ganhe menos porque você estava ganhando muito e estava vivendo uma vida fútil, ou então sexualmente irresponsável. Porque para Deus não tem interesse nenhum de salvar sua encarnação particular, temporal, de ego temporal, mas a alma eterna. O pastor está interessado na alma eterna e não no avatar temporário que você está usando aqui. Aí nesse processo eu preciso realmente ser alguém que entende essa dimensão, porque eu posso de fato também funcionar assim para os outros. Eu posso galvanizar sobre mim essas possibilidades para as outras pessoas. Aí eu vou entendendo essa mensagem que vai me chamando para uma postura renovada no campo da fé e no campo do Evangelho. E aí a gente tem que sair dessas crenças que são limitantes para nós. De que a gente não pode, de que a gente não é capaz, de que eu não estou pronto ainda, eu estou fazendo o êxodo faz um mês só. Meia hora de espiritismo compromete o espírito por encarnação todinha. Vocês sabem disso, né? Lamento é tarde, entrou, acabou. Eu conheço muita gente que deixa de ser espírita, né? Aí eu vou conversar. E aí, fulano, como é que tá lá? Não, tá, eu tô lá, mas... E aí? Aí a reencarnação? O bicho não sai da minha cabeça nunca. É impossível. Às vezes eu tô na igreja, o pastor começa a falar de uma tragédia, eu faço... Reencarnação explica. Não sai. Você entrou, você pode até querer sair, mas não sai. Eu digo, sabe por quê, fulano? Por quê? Porque não dá para depois de sair de Saulo para Paulo virar Saulo de novo. Tem como. Você pode até tentar fugir. Não é como o cunhado, né? Não, mas tá com a reforma íntima muito
complicado, deixa eu ficar aqui, indo pra missa no domingo, como Décio falou do cunhado dele. Pode até tentar, mas está lá. Ele foi impressionado. Ó, você é artífice do próprio destino. É duro ser espírita, gente. Não tem aqui ninguém prometendo que vão fazer por nós. É muito mais fácil você acreditar na nossa salvação. Jesus morreu na cruz para lhe salvar, você levanta a mão, aceita ele, está tudo escrito. É mais confortável. Né? Não. Quem quiser me seguir, pega a tua cruz e me segue. Eu lembro Severino Celestino, vocês conhecem Severino Celestino? Ele é lá de João Pessoa, na Paraíba, aí uma vez ele lançou o Bereshit, que é a Gênese em hebraico, né? E ele, claro, tanto Severino como o Haroldo, e como quem foi ex-evangélico, muita gente evangélico vai para as palestras. E aí ele tinha terminado de lançar o livro em Recife, e aí você imagina, a pessoa numa cidade brasileira, qualquer que seja ela, não é porque é Recife, num estacionamento à noite, botando o livro no carro. Severino, ele teve um medo terrível. Né? Imagina o medo dele. O que foi, pelo amor de Deus? Severino, como é que você é um homem que conhece tanta palavra de Deus, não aceitou Jesus como seu Salvador? Ele disse, não diga isso não, meu irmão. Que eu aceitei Jesus. Depois de tudo que você ouviu falar, você acha que eu não aceitei ele? Basta meia hora ouvindo a história desse homem que você se apaixona perdidamente. O problema do espírito não é ter aceitado Jesus. A gente todinho aceitou, a gente já está tudo aceito. Não, qual é o problema de vocês? Não, a gente já aceitou ele, agora o que é que eu faço para ele aceitar a gente? Agora é né? O download já foi feito, agora é o upload. Eu preciso agora fazer, né, a volta do processo. Que mudança eu faço? Essa capacidade de empoderamento. De ser responsável pelo tempo histórico, de ser alguém que é dínamo. Então esse discurso de, não posso, não dá ainda, não sei se sabe quem eu sou, isso é desculpa. Vamos sair dessa, vamos agir. Não se sinta inferior a ninguém, não se compare. Se comparar é uma tragédia por si só. Não se compare com ninguém. Se Deus quisesse que nós fôssemos do mesmo jeito, Ele tinha criado um código genético único e feito um monte de clone. 7 bilhões de clone. Teríamos o planeta mais entediante do mundo todo do universo. A nossa diversidade é a garantia de que todos nós juntos sempre seremos melhor do que qualquer um de nós sozinhos. E de que nenhum de nós é melhor do que todos nós juntos. E de que a contribuição particular de cada um de nós faz a orquestra do Evangelho tocar a melodia da salvação. Simples assim. Toca teu instrumento, qualquer que seja ele. Não se preocupe se alguém tem um Stradivarius. Um dia você vai ter. Você vai aprender a tocar tão bem que um dia você vai pegar um Stradivarius e vai tocar também. Até lá, toca teu instrumento, faz a tua parte, sem se preocupar com o outro, com foco, porque o teu compromisso é com Cristo. No Evangelho. Simples. A gente fica sem se preocupar, porque eu queria falar como fulano, porque eu queria ser médico como cicrano, porque eu queria ter o conhecimento de Beltrano. Não, esquece isso. Comparação detona as almas humanas, destroem as esperanças das pessoas, tornam os seres humanos infelizes. Nós temos que nos comparar com nós mesmos. Quem eu era, quem eu estou sendo, quem eu posso vir a ser. O meu projeto com Jesus. Vou fazer o meu. Cada um. Primeira vez que eu vi Haroldo falando, eu disse, eu nunca mais vou falar do Evangelho. Eu disse a ele, na primeira vez que eu te vi falando, eu disse, eu nunca mais vou falar do Evangelho. Eu não falo de física quântica depois que eu vi Décio. Que também assim, eu não entendo mesmo de física quântica, que eu acho massa porque ele estuda, aí eu vejo as palestras dele, né? Para aprender. Então o que acontece? Aí minha esposa fez assim, meu amor, cada pessoa tem uma tarefa, cada pessoa tem uma forma, cada um tem uma função. Fale do Evangelho do seu jeito. Cada um cumpre um papel. Isso é mesmo, é verdade. Cada um cumpre um papel, não importa, cada um de nós faz uma tarefa. Essa história de que porque a gente está aqui, né, já perceberam, não tem diferença, gente. Vocês viram aqui, a gente está falando aqui, vocês saem com a gente, vão jantar e percebem mesmo que a gente é tudo igual. Se tem alguma dúvida, né, Décio, ontem à noite, ninguém tem mais. Mas por que é bom isso? Porque aí você faz, poxa, é possível, é tudo igual a gente, meu Deus, tudo doentinho, né? Tudo doentinho que tem um médico e que resolveu aceitar a cura. E o massa nessa história todinha aqui, poxa, aqui, olha só que legal, nós somos doentinhos.
Nós estamos internados. O trabalhador espírita, aquele que dirige a instituição, é o mais grave, está na UTI, porque isso que ele tem que ir mais. Ele tem que ir mais vezes. Ele tem que ir mais vezes porque ele está na UTI. Agora, qual é a grande sacada? É porque nesta dinâmica de doentinhos, você descobre que a cura não é que alguém vem te dar. A cura é levantar da tua maca para ajudar o doente do lado. Aí você toma o remédio de curar-se. Aí você descobre que a cura não vem de fora. A cura vem de dentro. É um evangelho que é para trocar? Dentro. Por isso que Davi dizia, eu sei que tu me sondas, é por dentro. Troca lá, tem aquele Jesus Knocked the Door Midnight, aquele quadro famoso, de 1720, esqueci o nome do autor agora, que não tem maçaneta do lado de fora, um quadro que Jesus com a lanterninha, batendo na porta e não tem maçaneta do lado de fora, que é a gente que abre, é por dentro. Então tá, eu estou aqui, nós somos todos doentes. Ou eu venho para a queixa, tem gente que é assim, né? Como é naquele personagem desse que tu falou ontem, o Uruca, é? Ô dia, ô azar, né? Tem gente que é... Não era assim que ele fazia, não era? A queixa, tem gente que é a queixa, que ele só vem pedir, tem paciência. Não subestima ninguém. Tem gente que você olha assim, coitado, quando você pensa que não faz... Não subestime ninguém. Muito menos a você mesmo. Se você não pode subestimar ninguém, muito menos subestimar você mesmo. É um sentimento de crescimento. Aí tá. Então, eu vou agir. Eu vou socorrer. Eu vou colaborar, porque o meu remédio é curar os outros. Então, eu sou responsável pela mudança do mundo, sim. Eu sou um agente de transformação. Mas eu vou curar somente os meus? Tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo. É acertada a caridade quando é praticada exclusivamente com as pessoas que têm a mesma religião, o mesmo partido ou a mesma nacionalidade? No Evangelho, porque no Evangelho também tem perguntas e respostas, não só no Livro dos Espíritos, na codificação todinha tem. Não, porque é exatamente o espírito de seita que deve ser combatido. A resposta é essa. Devemos fazer por todos indistintamente. E a parábola do bom samaritano, ela é rica nisso. Então, eu preciso ser uma pessoa que não subestima a mim e que tenho que agir. Não me comparo com os outros, faça a minha parte. Eu vou me comparando comigo mesmo. Eu posso melhorar isso, eu posso melhorar isso aqui em mim, eu posso conseguir mais e mais. O meu percurso é o meu percurso. Tem um manifestante espiritual da antiga Pérsia, ou Irã, que fundou a Fé Bahá'í. Aqui nos Estados Unidos tem Fé Bahá'í, tem no Brasil. O templo dele é em Haifa, em Israel, muito bonita, em forma de lótus, assim. Eu namorei com uma Bahá'í, né? Minha mãe também, durante muito tempo, estudou a Fé Bahá'í. E é engraçado, porque quando você vai comparar a Fé Bahá'í com o Espiritismo, você percebe o quanto eles têm pontos comuns. Mas o que é a Fé Bahá'í? A Fé Bahá'í é a terceira revelação no mundo muçulmano. Porque ele mantém as tradições de várias questões do mundo muçulmano, mas avança em várias perspectivas do respeito à diferença e à alteridade. E ele diz assim, a beleza de um jardim está na diversidade de suas flores. A diversidade de nossas competências faz tudo acontecer. É muito massa isso. Você vendo a contribuição de cada um. Portanto, você sai do nível da queixa, do infantilismo, das listas do passado, de alguém que fica preso ao passado. Você começa a não se sentir com um sentimento de escassez, porque é um apelo no mundo para a celebridade. Existe um apelo no mundo para que todo mundo seja excepcional. Existe uma tentativa de dizer que uma vida comum é sem sentido. Já perceberam isso? Todo mundo tem que ser excepcional. E as pessoas comuns são pessoas sem sentido. Eu vi uma experiência muito engraçada. Estava voltando daqui dos Estados Unidos com um amigo meu e a gente chegou em Recife e para voltar para Campinas a gente pode pegar a BR-101 para João Pessoa e depois 230 para Campinas. São duplicadas, mais seguro. Ou para economizar tempo, ir pelos canaviais e passar por algumas cidades do interior da Paraíba e de Pernambuco. Entre elas, uma chamada Juripiranga, que em Tupi-Guarani significa ave que canta. E como eu sei isso? Porque tem na cidade escrito Juripiranga, ave que canta.
Eu não sei falar tupi. Somente isso. E aí eu tava passando nessa cidade, sabe, uma cidade clássica do Brasil, de 4 mil habitantes, tem uma igreja no meio, uma praça e uma rua com canteiro, não é assim? E tudo acontece ali, tudo, as baladas todas acontecem ali. Eu tava com esse meu amigo, aí ele olhou, tinha um casal de idosos, de mão dadas, aquelas cadeirinhas de macarrão, não sei se alguém já foi aqui no Nordeste, umas cadeirinhas de macarrão que você se balança, maravilhosamente confortável, maravilhosa. E aí, o senhor estava de mão dada com a esposa, mais ou menos, eu acho que 80 anos, e os filhos estavam sentados junto dele com os netos. E esse meu amigo, ele olhou assim e disse, meu Deus, eu estou olhando para esse homem aqui e estou sentindo uma pena muito grande. Eu disse, por quê? Pense numa vida besta. Eu acho que esse homem passou a vida nessa praça. Ele não conhece nada do mundo. Eu lembrei da poesia de Carlos Drummond de Andrade agora, rapaz. Esse homem nunca deve ter visto nem o mar. Acho que ele nunca foi num shopping. E começou a esculhambar, né, com aquela vida bem, ao ver dele, medíocre de uma cidade do interior. Eu disse, qual é a poesia? A poesia que ele fez sobre a cidade dele, Tabira. Era assim a poesia. Tu é de lá, é? Muito bem. Por isso que... Meu Deus do céu! Yeah! Meu Deus do céu! Vou falar bem agora. Eu vou mudar meu discurso, tá? Aí Drummond fez. Vai uma vaca, vem uma vaca. Vai um jumento, vem um jumento. Ô, vida besta, sou. Pronto, é só isso. A poesia. Foi Drummond que escreveu, eu tô só recitando. Não fica de mal comigo não, tá? E aí tá, então ele disse isso, eu disse, pois é, cara, eu acho que porque eu tenho 10 anos a mais que você, eu já vejo diferente essa cena. Isso que é que tu vê? Eu vejo o seguinte, que a maioria das pessoas, às vezes quando elas vão envelhecendo, elas vão ficando difíceis de convivência e as pessoas vão se afastando. Então, se esse homem consegue, aos 80 anos, tocar com carinho na mão da esposa e ter os netos e os filhos querendo estar perto dele, ele tem tudo menos uma vida besta. Ele nunca precisou ver um shopping ou a praia ou ter viajado para os Estados Unidos para ter tido uma vida digna, decente, porque ele atrai as pessoas pelo amor que independe de onde você está na geografia. E eu me lembrei de uma outra poesia de Drummond, também sobre Tabira. Para ficar de bem contigo, tá? Qual? Itabira, ela é pra tu, essa daí porque é tu, né, de Itabira, ó. Itabira hoje é só um retrato na parede, mas como dói. Sabe por quê? Porque nossas referências estão lá. Nos primeiros momentos do amor que a gente recebeu, dos pais, nos lugares, nas cidades, no bairro, nos amiguinhos que a gente teve. A vida é feita desses momentos. É como se a gente tivesse que ser excepcional para ser feliz e ser a maior piada que o materialismo consumista criou para fazer com que milhares e milhões de espíritos passem a vida cultuando o corpo e o que pode comprar para se sentir gente. O que a gente tem é uma multidão de pessoas plenamente cheias de infelicidade ao redor. Porque conforto nunca trouxe felicidade. Conforto só traz isso, conforto. É espantoso ver pessoas pobres felizes. Pessoas sorrindo. Como o Décio narrou ontem, a paciente, com todas as limitações, sorrindo entubada. Porque ela não estava pautando a felicidade dela pelo que o mundo pode oferecer. Não acumuleis tesouros no mundo, porque dá traça, dá ferrugem. Pô, que burrice. Não é? Você já foi lá também, sabe, né? Quando a gente chega, o sorriso, a Andrei tira aquelas fotos, né? Vê o sorriso daquelas crianças, ou seja, porque a felicidade não é pautada por isso. Aí você passa a deixar de ser infantil, vai deixar de ser infantil, né? E você passa a mudar a música. O pessoal me pediu para cantar, então eu vou cantar a música assim com vocês. Que a música antes dos 30, era a música da vítima. É a música da vítima, é uma música bonita, é uma poesia bonita, mas é a música da vítima. Vocês conhecem ela? Quando eu fui ferido, vi tudo mudar, das verdades que eu sabia, só sobraram restos, e eu não esqueci toda aquela paz que eu tinha. Eu queria tanto estar no escuro do meu quarto à meia-noite, à meia-luz sonhando, daria tudo por um modo de esquecer. Não é bonita, mas é da vítima. É a música Ai Como Dói.
Aí quando você conhece o Evangelho de Jesus, que você percebe que você é o artífice do seu próprio destino, que você entende que você faz a sua própria vida, que você respeita o tempo e o processo das coisas, que você passa pelos desertos, que você sapateia no abismo, mas o pastor vai lá e te puxa com a vara, mesmo que doa, mas te bota novamente no caminho da retidão. Você canta outra melodia. Os dois autores dessa música disseram que quando eles compuseram foi muito rápido, incomum, porque todas as vezes que eles compuseram as músicas, sempre foi com muito trabalho poético. Mas essa música particularmente foi muito rápida. E aí quando eles cantaram para Maria Bethânia no telefone, disse, é minha, eu vou gravar. Foi quando eles voltaram e começaram a prestar atenção à letra. Esse depoimento está dele na internet, no YouTube. Aí quando a gente prestou atenção à letra, a gente percebeu que não tinha sido a gente, que foi uma psicografia. E a música diz, ando devagar, porque eu já tive pressa, leve esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei, eu nada sei. Ah, tanto sabe o refrão, Atlanta? Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega e hoje eu vou embora. Cada um de nós constrói a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Se brincar foi Emmanuel que psicografou lá. Observa. É Mato Grosso do Sul, onde Décio mora. Você veja isso. Almir Sater, Renato Teixeira. Então, ó, gente, vamos servir, cara. Parar de discursozinho de vítima, de eu fraquinho, de eu não posso, quem sou eu. Esse discurso é conveniente para quem paralisa a alma. É ser morno, não querer ser vomitado. No umbral, os lugares mais quentes estarão reservados para os espíritas, que se mantiveram neutros. Em tempos de crise, irmãos, portanto, erguei-vos e servi o Evangelho vivo de Jesus, que precisa de testemunhos vivos, para que tantos que estão nessa zona de destruição moral possam encontrar em nós alguma luz para se inspirar e, chegando aqui, perceber que é o Mestre que nos ilumina. Eu queria agradecer muito a todos vocês, ter estado aqui, tem sido muito maravilhoso, desde sexta-feira que a gente chegou. Eu preciso voltar hoje ainda para poder chegar em casa. Eu vou sair aqui, vou chegar em casa amanhã às 5 da tarde. Então eu preciso chegar para poder atender os pacientes, né? Ver minha esposa, porque eu quarta-noite viajo. Então, assim, é sempre muita alegria. Décio vive essa experiência comigo, a gente forma novos amigos onde a gente vai. A gente confirma o quanto esse Evangelho toca a gente onde a gente esteja, seja ouvindo aqui pela internet, no Japão, na Austrália, onde a gente estiver, aqui junto pessoalmente ao vivo comendo cookies maravilhosos. E só para vocês nunca mais esquecerem, cookie é uma pessoa tentando aprender inglês. Eu vou contar uma coisa terrível, vocês nunca vão esquecer, que eu tinha uma música que eu adorava, e eu queria gravar, puxar essa música na internet, no Spotify. E aí eu dizia, poxa, eu queria tanto. Aí botava lá no Google, like a cookie. Aí eu disse, por que a pessoa quer ser um cookie? Eu não sei, mas eu gosto da melodia da música. Aí eu fui prestar atenção com mais calma, era like a cookies. Não era cookie, eu pensava que era like a cookie. Mas eu passei 3 meses para ouvir Cool Kids. Então agora, ser como os garotos legais, que legal, que massa. A gente está junto, independente das dificuldades da língua, a gente está junto, independente das distâncias, a gente está junto porque o que nos une sempre será maior do que o que nos separa. Nós somos unidos pelo Evangelho de Jesus. Mesmo pessoas que acham que a gente é do mal, eles estão juntos conosco na tarefa do Evangelho de Jesus. Mesmo que a gente esteja num lugar que a gente discorda um do outro,
nós estamos unidos por uma causa maior do que nossas pequenas diferenças. Não vamos deixar que essas rugas pueris atrapalhem o Evangelho com todo o poder que ele tem de tocar os corações. Que a gente tenha centenas de semanas espíritas da Geórgia. Que a gente um dia, como dizia um amigo nosso, que a gente faça o encontro espírita de nos Estados Unidos, lá no Madison Square Garden em Nova York. Um dia, toda a galera lá transmitindo com telões, né? A gente fecha lá Manhattan para que a gente mostre assim, é possível viver esse evangelho com tranquilidade, com simplicidade, sem soberba, sem arrogância, sem se achar eleito, sem se achar acima dos demais, mas entendendo que ele transforma vidas e corações. Muito obrigado a todos, muita paz, gente.